O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Isaías 6 diz: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno que clamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele me respondeu: vai e dize a este povo, podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender. Podeis ver e continuar a ver sempre, contudo, jamais percebereis. Embota o coração deste povo, torna esta gente incapaz de escutar os seus ouvidos e tapa-lhes os olhos. Que essas pessoas não enxerguem com os olhos, não consigam ouvir mediante os ouvidos e não possam entender com o coração, a fim de que não recebam a conversão e se tornem sãos. Amém, irmão? Poder sentar. Irmãos, aqui no que nós descrevemos como o chamado de Isaías, algumas coisas acontecem antes, e alguns acreditam até que o capítulo está fora da cronologia, porque imaginam que esse capítulo 6 devesse ser o primeiro, mas isso não faz diferença para nós, esse detalhe, porque a Bíblia é tão intrigante que às vezes em um versículo o Senhor Deus fala conosco, e não importa se ele foi escrito antes ou depois de nada, amém? O que importa é que nós sabemos que ouvimos Deus, que recebemos do alto. E aqui nesse chamado de Isaías, quando todos acreditam que a partir daqui deu-se o ministério de Isaías, quando começou o ministério de Isaías, nós vemos aqui algumas características que não podem faltar no chamado de uma pessoa. E se falta isso, quando você olha para o ministério de alguém e não vê isso, você consegue claramente identificar isso. Identificar não, receber de Deus que aquilo não consta, você pode dizer: essa pessoa não tem um ministério, a pessoa está se iludindo, completamente equivocada. Aqui nós vemos algumas características brilhantes que vão ser confirmadas ao longo dos ensinamentos do Senhor Jesus. Veja que ele começa dizendo: eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado, a aba do seu manto preenchia todo o templo. Engraçado, ele diz: eu vi o Senhor. Mas quando você vê alguma coisa, você não seria capaz de descrever ou fazer algumas comparações daquilo que você vê? Só que ele não descreve o Senhor, ele descreve tudo, ele descreve
templo, ele descreve umbrais de porta, ele descreve serafins, o que esses serafins, como eles se comportam, a fumaça, mas o Senhor ele não descreve. Onde nós concluímos que ele não viu o Senhor. Inclusive, a Escritura vai ser muito clara em dizer que ninguém viu o Senhor. E, se ninguém viu o Senhor, o que então viu Isaías? Ele viu, irmão, aquilo que tem que ser o suficiente para nós. E é o que tem sido. E é o que sustenta a igreja. O mover espiritual, em que ele discerniu isso aqui, esses serafins, aquele trono, ele não diz nem que tinha uma luz lá no trono, ele não diz se viu alguma sombra brilhante ou qualquer coisa lá no trono, ele diz que tinha lá um trono exaltado quer dizer um trono grandioso, mas ele não descreve esse ser que está nesse trono. Porque aqui tem uma situação semelhante à de Moisés. Moisés quis também contemplar, mas o Senhor falou assim: não, homem nenhum verá a minha face e viverá. É o mesmo que esteve diante de Moisés, é o mesmo que está aqui diante agora de Isaías. Quem é esse que está aqui nesse trono? É o Senhor Jesus, só que na sua forma mais expressiva, recebendo a adoração dos serafins, não pode ser contemplado por meros mortais. Nós só contemplaremos isso quando isto que é corruptível, que é o nosso corpo, for transformado em incorruptível, quando permutarmos, tivermos esse novo estágio de vida, aí poderemos ver esta glória que é manifesta do nosso Senhor. Mas Isaías, naquelas condições, e inclusive numa situação que é anterior ao serafim chegar e dizer: isso tocou os teus lábios, o teu pecado foi apagado. Ou seja, Isaías ainda está na condição de um pecador, que ele vai se declarando pecador, e o serafim que vem, pela atitude do serafim, confirma que realmente o Isaías está num estágio de pecado. Ai de mim, eu vou perecer, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então eu sou um homem de lábios impuros. Opa, se ele detecta que ele é um homem de lábios impuros, ele entende que ele não está em condições de estar vendo aquilo que ele está vendo, nem aquilo. Então o Senhor mesmo, na sua glória ali, ele com certeza absoluta, ele não viu, nem mesmo Adão, antes do pecado entrar no globo terrestre, nem mesmo Adão contemplou tamanha formosura do Senhor nosso Deus, nem mesmo Adão. Bom, falar de Adão é o mínimo, porque a própria Escritura dá testemunho disso, que nem mesmo Adão o contemplou, nem mesmo Adão. E olha, Adão não tinha pecado. Quando o Senhor vinha na viração do dia conversar com Adão, o que Adão via? Adão via também um mover, ele sentia um mover. Lembra que quando Adão está em pecado, ele não diz: eu me escondi porque eu vi o Senhor chegando. Não vi nada. Da mesma forma, eu ouvi o som do Senhor no jardim e eu me escondi. Então ele não contemplou, Adão não contemplou, Isaías não contemplou, ninguém contemplou. Eu acho que aquele que mais viu foi Moisés, né? Se não me falha a memória de alguns detalhes, foi Moisés, nessa espécie de glória. Moisés viu porque o Senhor fez aquela simbologia e disse: Moisés, você vai me ver pelas costas, mas a minha face ninguém pode ver. Então houve aquilo que eu entendo que Moisés foi o que mais viu. Embora ele manifestou-se para
Josué, ele manifestou-se para Manoá, pai de Sansão, ele manifestou-se para Gideão e para tantos, porém, em forma angelical, sem aquele resplendor total da sua glória. Então, este é um pouco da história. Então, o que acontece, irmão? Daqui vai surgir o chamado de Isaías. O chamado ministerial de um homem só acontece quando ele contempla um mover espiritual. Sem esse mover espiritual, pode ler Bíblia de capa a capa. Pode fazer 500 jejuns, sobe o Monte Horebe, sobe o Monte Jacó, o Monte de Gramacho, pode subir todos os montes do Rio de Janeiro, irmão. Nada disso faz um homem alcançar ministério. Se ele não contemplar um mover espiritual, que ele possa dizer: caramba, não tenho como negar, há um Deus. Se ele não tiver essa plena convicção de saber que algo é real, é palpável, Deus é real e é palpável, se ele não tiver essa plena convicção e tentar caminhar, ele vai naufragar. O homem só não naufraga na caminhada ministerial quando ele está disposto a morrer por aquela caminhada. Se ele não estiver disposto a morrer pelaquela caminhada, ele já começa o seu ministério em fracasso. Em fracasso. Na verdade, que não é nem ministério, ele começa aquela brincadeira, como a gente vê por aí, consagrações e blá, 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 aquela carreira dentro das igrejas. Você começa abrindo porta na Nova Vida, é assim, você começa como porteiro, aí de porteiro você vai ajudar no altar, aí vai fazer não sei o que, é uma carreira, eles podiam servir o exército, ou então vai servir na boca de fumo mesmo, que dá no mesmo. Onde já se viu isso, meu irmão? Chamado ministerial é você no altar de Deus, não é homens dizendo que você é Deus dizendo que você é. Quando você sabe que alguém me tocou, e esse alguém é o Senhor, porque eu estava sozinho no meu quarto, eu senti o abraço dele, eu senti ele me pegar no colo, eu senti o toque dele, era eu e ele, não tinha mais ninguém ali, era eu e ele. Aí sim você tem uma história para contar, aí você tem uma fé, você tem uma razão para apostar a sua vida. Não é esse negócio de que a partir de hoje eu te consagro pastor, só se for pastor do diabo. Homens não têm poder para consagrar outros homens para a seara que não lhes pertence. Jesus falou: a seara é do Senhor, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Ele não me disse envie trabalhadores para a seara, ele disse rogai ao Senhor, o Deus vivo, que ele envie. Ninguém pode enviar trabalhador para a seara que não seja o próprio Senhor, impossível. Mas uma raça mal intencionada por aí, que encabresta o povo de Deus. Irmão, sabe por que eu falo isso com uma certa ira? Uma certa não, com uma ira mesmo, não é certa ira não, é com ira. Eu vi muitos ministérios sepultados por causa desta desgraça de cargos, pessoas esperando uma promoção, jovens de 15, 16 anos tendo visões poderosas, incríveis, que eu ficava de boca aberta. Meninos que viraram para mim e disseram assim: olha, irmão, descarregavam, meu irmão. Eu dizia: meu Jesus, tu está falando pela boca dessa criança aí, não dá para negar. Aí vinham os mercenários, os desgraçados, e encabrestava essas crianças com cargo, e dali, a partir daquele cargo, elas já não eram mais nada.
Tem uma igreja por aí, meu irmão, sobre a face da terra, que na hora de prestar conta perante o tribunal de Cristo, ai, 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 não quero nem pensar em estar na pele deles. E depois ainda dizer, não, mas Pedro consagrou Matias. Quer dizer que alguém mete a cabeça no trilho do trem, eu vou meter também? Eu não tenho o Espírito Santo para me ensinar? Por acaso eu me espelho em homens? Pedro foi apenas um homem como eu, meu irmão. Nada além de mim. Tudo que ele fez pelo Evangelho eu busco fazer. Assim como ele quis dar a vida pelo Evangelho, eu luto todo dia para também fazer a mesma coisa. Pedro, eu nunca vou adorar Pedro, eu só adoro Jesus Cristo. Eu nunca vou seguir nenhuma palavra de Pedro, nenhuma vírgula, se ele, tudo que ele tiver dito, não concordar com o que Jesus Cristo disse. Então, não tem justificativa. Eu não me guio por erro porque alguém cometeu erro. Eu tenho que saber buscar na fonte, na graça, e discernir os erros até daqueles que foram grandes homens. Ou será que Paulo não errou? Quando Jesus diz, sai de Jerusalém, e ele diz, não vou sair, e não saiu. Isso está certo? Vou bater palma. Paulo, o infalível. Aí Jesus olha do céu e diz assim, e tu, um hipócrita. Que infalível, meu irmão? Cometeu um erro absurdo. Imagina Jesus falar face a face contigo, te dar uma ordem e você não cumprir. Depois está lá na cadeia, todos me abandonaram. É mesmo? Não me diga. Eu nunca vi rebelde ser amparado. Está lá chorando, me tragam a capa, me tragam os pergaminhos, olha, todos me abandonaram. Não me diga, tadinho dele. Jesus Cristo nunca abandona aquele que anda na sua vontade, ele nunca abandona. Eu não me sinto só, eu posso estar no meio de um deserto, eu não me sinto só, porque a graça do Senhor, a sua vara e o seu cajado me consolam. Não é assim que está escrito? Sim, é assim que está escrito, e se eu estiver andando certo, é assim que vai ser. Então, esses cargos mataram muita gente, irmão. Eu vi matar muita gente aqui nesse bairro, vi matar mesmo, assassinar, e os pais, coitados, né? Meu filho, tão cedo, já foi consagrado a diácono. É claro, um mercenário está querendo comer a carne da ovelha, arrancar-lhe as unhas e arrancar-lhe a lã. Lembra de Ovelhas da Matança? Lembra da mensagem, Ovelhas da Matança? É isso que acontece, meu irmão. Eu conheci em Macaé um homem, o homem estava lá na igreja, recebendo revelações, profetizando, aí o pastor auxiliar, assim, na maior cara de pau, conversando comigo, falou, o irmão está se destacando, e já tem um grupo de olho nele, aonde ele vai, o grupo já vai atrás. Eu já falei com o pastor presidente lá da sede, consagra logo ele a pastor, que assim ele fica quietinho ali como pastor, e não sai da igreja, e ninguém vai atrás dele, e ainda tem mais, a igreja da onde ele é a que tem o dízimo maior. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus te amou muito, em colocar você numa igreja da qual eu sou o pastor. Jesus te amou demais. Ele falou assim, eu vou tirar o meu povo de deixar de ser escravizado, pisado e humilhado. Eu vou colocar eles diante do meu pastor, e colocou você diante de mim. Eu sou pastor, e te digo mais, eu sou o melhor. Sou o melhor com todas as letras. Se alguém achar que eu não sou, faz o desafio de vida e de morte. Eu consigo enxergar o que vai no meu coração, sou íntegro diante desse Deus, sou reto. Se não fosse, meu irmão, pararia o culto aqui como todo mundo, para tirar de toda hora oferta. Por aí não se tira oferta 3, 4 vezes no dia? Oferta disso, oferta daquilo. Eu conheci uma senhora que ela pegava R$10, trocava antes de ir para a igreja. Cada hora de oferta ele ia lá, botava R$2.
Por quê? Para não ficar humilhada no banco, né? Todo mundo levanta, ela vai ficar lá no banco. E a irmã não deu oferta disso, a irmã não deu oferta. Então ela trocava o dinheiro, toda hora ela botava 10 reais. Mas não é culpa dela, não. A culpa é dos mercenários. A culpa é dos hipócritas, dos que querem arrancar tudo, couro, lã, unha, arrancar tudo das ovelhas. Um ministério, meu irmão, onde Jesus passeia no meio dele, não tem falta de nada, não. Todos contribuem voluntariamente, porque reconhece que a bênção na sua vida é abundante, é transbordante. Teve gente que veio para esse ministério, meu irmão, que eu falei, caramba, chegaram nesse lugar com dívida de 200 mil reais. Teve mesmo. Não vou falar quem é para evitar constrangimento. Chegar nesse lugar com dívida de 200 mil reais, se envolveu no ministério, daqui a pouco pagou, e hoje, meu irmão, é transbordante. Então, meu irmão, mergulha nas águas profundas do Espírito. Voltando, ministério só tem quem sabe que Deus é real, quem tem um contato com Deus. Uma vez eu fui num retiro de uma igreja, e dentro do quintal dessa igreja, do terreno, tinha lá um monte. Então o pessoal subia o monte para orar, vamos morar lá no monte. E um dia estávamos cantando uma música, né, um corinho, e naquele mover, quando estavam cantando, uma irmã estava cantando, eu nunca tinha ouvido aquele corinho, uma irmã estava cantando, e de repente eu senti um mover, e eu olhei para cima. Quando eu olhei para cima, eu não vi nada, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali no alto, sobre nós, mas eu não vi nada, mas eu tinha certeza, tinha alguma coisa ali, eu estava sentindo, a minha alma estava percebendo aquilo. E quando começávamos a cantar, santifica o teu povo, aleluia, aleluia, santifica, e aquilo, quando começamos a cantar, eu senti alguém, um ser, uma pessoa dentro de mim, e eu falei, meu Deus, Ele está aqui dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de mim, de tal maneira, tão claro, que eu pude identificar aonde ele se aloja dentro do ser humano, de tão claro que foi, em qual lugar ele habita, dentro de nós, no nosso tabernáculo, exatamente aqui, ó, no centro, bem aqui no meio do peito, bem aqui. Falei, caramba, ele está aqui. Eu fiquei assim, assustado com aquele ser dentro de mim. Eu falei, mas uma coisa incrível. E eu saí dali dizendo, caramba, Deus é real e habita em mim. E eu comecei a ser um valente. Como que o demônio vai encarar se ele está aqui dentro de mim? Como que o mal vai me abater se ele está aqui dentro de mim? Aí, meu irmão, você começa a ter autoridade sobre principados, sobre potestades, hostes infernais da maldade. O que vier pela frente, você vai ser o cara, porque você teve uma experiência, você viu? Não vi, mas é um mover espiritual que nos faz ver Deus como se os nossos olhos tivessem contemplado. Isaías não viu Deus, mas o que ele percebeu foi o suficiente. Sabe, irmão? Você veio aqui para ver Deus? Pois Deus se manifesta para você constantemente em um mover espiritual, no que você sente, no arrepio que você sente. Uma vez eu estava passando por uma crise, umas lutas profundas, e eu comecei a falar com Deus assim: Deus, não é possível que tudo aquilo que eu senti dentro da igreja, que tudo aquilo, aqueles arrepios, aquela força explosiva, aquela unção, aquelas coisas todas que eu senti, não é possível que tudo aquilo fosse coisa da emoção, e eu considerei que aquilo fosse sobrenatural, fosse Deus, e daqui a pouco na minha mente
veio um lugar, e eu disse, eu vou naquele lugar. Quando eu cheguei naquele lugar, sentei lá, alguém lá na frente da igreja, uma profeta virou e falou assim, olha jovem, assim te manda dizer o Senhor, eu não me esqueci de você. Eu falei, eu sabia que aquilo não era emoção, eu sabia que aquilo era real, eu sabia que aqueles arrepios vinham do alto, era um mover do Espírito, eu sabia. Depois que ele falou, olha jovem, eu não me esqueci de você, eu tenho uma grande obra na tua vida. Foi a primeira vez que eu ouvi Deus dizer, eu tenho uma grande obra na tua vida. Depois dali eu perdi a conta de quantas vezes ele disse isso. Então, irmão, em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Meu irmão, um homem para alcançar um ministério, eles têm que entender, o homem tem que entender o que Deus através deste mover está falando para Isaías. O que ele está falando para Isaías? Isaías, eu vou te chamar, mas você precisa ter o quê? Reverência. Os serafins cobrem os pés, temor, os serafins cobrem o rosto. Se não tiver reverência a Deus, se pensar que pode tratar Deus como um moleque, ou como o teu pai, ou como a tua mãe, ou como o teu filho, está muito enganado. Deus não é moleque, Deus não é um ser qualquer. Não compare Deus ao seu pai. Você respeita o teu pai? Tem temor ao teu pai? Então multiplica isso por 1 milhão quando você pensar em se dirigir a Deus. Isaías, esse é o chamado de Isaías. Isaías, está vendo esse negócio? Olha só, Isaías. Serafim significa ardentes, são seres completamente apaixonados por Deus, envolvidos quase que exclusivamente na adoração de Deus. Isaías, olha esses seres que nunca pecaram, olha esses seres que têm livre-arbítrio, olha esses seres magníficos, esplêndidos, olha só o temor e a reverência deles. Isaías olhou aquilo e falou, caramba, eu tenho que ser assim. Só pode se aproximar do trono de Deus quem tem reverência. Uma reverência indescritível. São esses que podem se aproximar de Deus. Não é todo mundo, não. Lá em Apocalipse fala de vários grupinhos. Os 144 mil que cantam o cântico de Sião, o cântico de Moisés, tem o grupo das bodas do Cordeiro, tem uma série de grupos, os 24 anciãos, tem um monte de grupos lá em Apocalipse, e de repente João diz assim, eis que eu olhei para o outro lado, e eu vi uma grande multidão de salvos. Mas ele falou de grupos especiais. A Bíblia fala de galardão, irmão. A Bíblia fala de recompensa. Você acha que aqui dentro todos nós vamos ficar juntinhos lá no céu? Não, cada um de nós vai ficar no lugar que conquistou. Os mentirosos, aqueles que se redimiram, mas estão sempre com uma mentirinha, é o eletrocardiograma, vai e volta. Não é justo que fique junto com aquele que nunca os seus lábios conheceram mentira. Amaram, apaixonaram-se pela verdade e trilharam o caminho da verdade e da justiça sempre. Não é justo que alguém que sobe, desce, cai e levanta, que vai ficar junto com este. Deus não é injusto. Isaías, olha a reverência desses seres, olha como eles se comportam, com 2 asas cobrem os pés, com 2 cobrem o rosto e com 2 voam, quer dizer, eles estão se sacrificando. Se são seres com 6 asas, poderiam usar as 6 asas para voar, eles estão voando só com 2.
Sem sacrifício, meu irmão, ninguém reverencia a Deus. Sem sacrifício, ninguém adora a Deus. Eu vou confessar uma coisa para você que eu tenho buscado nos últimos meses. Eu tenho buscado nas minhas orações ter um espírito de adorador. Quando o homem é adorador, nunca ele é corrompido pelo dinheiro. Quando o homem é adorador, meu irmão, ele nunca busca colocar o seu nome em canto nenhum, porque ele é adorador. Se ele é adorador, ele reconhece que há um nome acima do dele. Quando o homem é adorador, meu irmão, ele não cai. Ele não cai nunca. Quem é adorador, quem tem o espírito de adorador, não cai nunca. Não tem como cair. E de um tempo para cá, de alguns meses para cá, esse mover entrou dentro da minha alma. Jesus, eu preciso te adorar. Eu tenho necessidade de te adorar. E a coisa é tanto, meu irmão, isso é tão tremendo, que nesse mover, entrou uma música na minha cabeça, eu corri lá, peguei o papel e já escrevi mais uma música. São tantas músicas que eu tenho composto. E esse ano nós vamos começar a gravar muitas músicas. Compus mais uma música bonita, uma música bonita. Tem que ter o espírito de adorador, meu irmão. Tem que ser alguém propício. Quando o espírito de adorador, meu irmão, te leva a nunca querer ser superior a ninguém. Quem quer ser superior aos outros, não dobra joelhos. Quando você é um adorador, você dobra os teus joelhos. O fato de você dobrar os teus joelhos perante o invisível Deus poderoso, invisível, mais real, isso te classifica como alguém que não quer destaque. O teu destaque é estar de rosto em terra e ter o privilégio de dizer: Senhor, Rei meu e Deus meu. Isso é o que nos preenche, isso é o que nos satisfaz. Ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. O que é essa fumaça que tornou o templo repleto? Houve a adoração e houve a manifestação. Fumaça é a presença de Deus. Então, a presença de Deus em meio à adoração. Então, meu irmão, quer que Deus se manifeste? Adora. Você pode até dizer: Deus, faz justiça. Ele vai fazer, mas se antes da sede de justiça no teu coração tiver a sede de adoração, aí vai haver justiça. Tem muita gente que não é servo, não é adorador, não está no script de Deus e fica: Deus, faz justiça, Deus, me faz prosperar, Deus, eu estou sendo humilhado, a palavra diz que os humilhados serão exaltados, e brá, 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 brá. Meu irmão, presta atenção, vencedores são os que sabem adorar a Deus. Quem adora a Deus tem todas as qualidades. Os adoradores são fortes, os adoradores são guerreiros, os adoradores são verdadeiros vencedores, porque você não consegue neste mundo de trevas facilmente adorar a Deus. Para chegar ao altar de Deus, se prostrar e adorar, você tem que vencer exércitos. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meu irmão, você quer Deus na tua vida, quer que Ele se manifeste? Reconhece as suas condições. Vai no teu passado, purifica ele.
fecha todas as portas do diabo, as portas da maldição, as portas do engano, as portas do ludibriar um, ludibriar outro. Redime-te, te corrige, te conserta. Aí, imediatamente, um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Por que o serafim fez isso? Porque ele reconheceu a condição em que ele se encontrava. Muita gente quer poder de Deus. Deus, me dá poder, que eu quero ser o poderoso, eu quero ser o tal. Deus me dá poder, Deus me dá unção, Deus me dá a graça, Deus me dá. Imagina, meu irmão, imagina que desperdício derramar um bálsamo em um vaso rachado. Imagina que desperdício derramar um puro unguento de nardo num vaso que dentro está cheio de impurezas. Que desperdício. Então, meu irmão, primeiro nós temos que nos purificar para poder receber a essência do Todo-Poderoso. A Escritura diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ah, somos mesmos? Eu nunca vi o Espírito, não imagino o Espírito Santo habitando num templo sujo. Primeiro ele vai pegar a vassoura e limpar. Agora nós temos que permitir ele ir em todos os cantinhos e passar um belo aspirador de pó. Quando nós estivermos mesmo limpos, aí vamos ver o que é glória de Deus, irmão. Porque nós vemos pessoas que estão sendo abençoadas abundantemente, e vemos outros que passam 5, 10 anos, 11 anos, 15 anos, e a vida permanece do mesmo jeito. Não acontece nada, nem nas coisas espirituais, nem nas coisas naturais. Você não vê mudança de nada, você não vê a mão de Deus em nada. Onde será que está o erro dessas coisas? Aí ele diz: imediatamente o serafim voou, trouxe a brasa viva do altar tirada com uma tenaz. Verso 7, com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Antes de Isaías ser enviado por Deus, ele está sendo tratado, está sendo limpo, está sendo purificado, mas esse tratado, essa limpeza e essa purificação só acontece depois do reconhecimento de Isaías. O que faz Isaías receber um chamado ministerial não é ele contemplar o mover de Deus, é ele se redimir, reconhecer os seus erros. É isso que faz. Não está escrito aqui que Isaías viu todo aquele mover, então o serafim veio e ele foi enviado. Não é isso. Ele viu todo o mover, reconheceu as suas misérias, aí tudo começa a acontecer. Tem muita gente que vem dentro da igreja e entra no mover porque é impossível e sente coisas sobrenaturais e dá glória a Deus e aleluia, mas a vida é uma desgraça e fica com os glória a Deus e aleluia que só importuna os ouvidos de Deus e pensa que toda a igreja é palhaça, que ninguém discerne de um glória a Deus que não presta para nada, para um glória a Deus que realmente chega diante do trono de Deus. Então, o serafim tocou e disse: tua culpa foi removida, teu pecado perdoado. Meu irmão, presta atenção numa coisa. Isaías é um homem pecador, e pelo jeito bem pecador. É bom saber disso, né? Que nós temos então a chance de ser convocados pelo Senhor, depois de um processo. Há um processo que nos convoca também. Olha o que o serafim disse para ele: a tua culpa e o teu pecado. Duas coisas. A tua culpa e o teu pecado. Tem muita gente que confessa o seu pecado,
mas não assume a sua culpa. Muita gente confessa o seu pecado. Eu tenho que confessar o meu pecado. Jesus, mas não assume a sua culpa. Confessar pecado é moleza. Porque tem gente que pensa que basta chegar lá no seu cantinho, no seu quarto, Jesus, eu te confesso o meu pecado. Ai, pronto, resolvi o meu problema. Resolveu não. Aquele a quem você humilhou, aquele a quem você tentou destruir, mesmo que não saiba, é lá que você vai ter que se retratar. O seu pecado, você pode ter pedido perdão do seu pecado, pode até alcançar perdão do seu pecado, mas a sua culpa ainda vigora. E quando a culpa ainda vigora, meu irmão, não adianta pensar que vai a lugar nenhum. Quando reconhecemos os nossos pecados e confessamos, tá, Jesus, tira. Mas a culpa é a consequência do teu pecado. A culpa é aquilo que foi consequência do meu erro, do meu delito, do meu pecado. Eu tenho que ir lá, corrigir. Eu tenho que ir lá. Então, Isaías aqui, há uma situação em que a culpa dele, né, e o pecado dele são removidos. E diz, está perdoado. Verso 8, em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava, quem hei de enviar? Quem irá por nós? Veja bem, depois que a culpa foi removida, depois que o pecado foi perdoado, depois que ele viu a santidade, depois que ele entendeu o mover, né, os serafins adorando, depois que ele passou a entender o temor, a reverência, depois de tudo aquilo, depois de tudo aquilo é que a gente vai entender que muita gente diz assim, eu clamo, eu sou crente há 50 anos, e eu nunca ouvi a voz de Deus. Como é que pode? Um Deus que morreu na cruz por você, um Deus que te ama ao ponto de morrer por você, um Deus que abate legiões, miríades e miríades de demônio, ele diz, basta, para te proteger, e você diz, eu nunca ouvi a voz dele, nem em um mover, nem em sonho, nem em visão, nada, você nunca ouviu nada de Deus. Aqui está dizendo, em seguida, eu ouvi, quem hei de enviar? Quem há de ir por nós? Depois de quê? Depois de todo o processo que ele passou, culpa removida, pecado perdoado, entendimento do temor, entendimento da reverência. Irmão, há um caminho para se ouvir a voz de Deus. E quando trilhamos este caminho, vamos ouvir. Tem só um detalhe, aqui quando Deus está chamando Isaías, meu irmão, isso aqui eu considero uma glória muito tremenda, é isso que faz o verdadeiro obreiro, e eu me incluo aqui. Quando Deus diz assim, quem eu hei de enviar? Como é que diz aqui a expressão? Deixa eu falar exatamente como que foi visto aqui. Em seguida ouvi a voz do Eterno que clamava, quem hei de enviar? Quem irá? Por quem? Deus está procurando pessoas que vão por Ele. Tem muita gente que está indo por si mesmo, para ver o destaque do seu nome, para ver a sua própria glória. Muita gente está querendo ser pastor porque está pensando que vai nadar em dinheiro. Esses estão sendo enviados por si mesmo, para o seu bel prazer. Quando se vai pensando em Deus, a história é bem diferente. Aqui Deus diz para Isaías, olha Isaías, eu vou te dizer uma coisa, tu vai pregar para um povo que não vai se converter. Então eu não vou ter seguidor, eu não vou ter uma multidão dando dízimo para mim, eu não vou ter uma multidão me bajulando, não, tu vai ficar sozinho. Quer ministério? Quem quer um ministério desse? Aqui estamos no capítulo 6, Isaías tem 66 capítulos, nós temos mais 60 capítulos pela frente. Isaías é um dos ministérios mais longos sobre o cenário de Israel. Ele passou mais de 20 anos pregando naquela cidade sem ver resultado, até que alguém pega ele, coloca ele em cima do altar e serra ele no meio. E por aí estão querendo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
todos com a sua vontade. Eu quero ser enviado. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor está perguntando: quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Nós quem? Pai, Filho, Espírito Santo. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e os anjos, eles têm um grande projeto. E eles querem nos incluir nesses projetos. Nós temos que ser projetos do Senhor. Mas muitos estão querendo alcançar ministério pelos seus próprios projetos. E ser, meu irmão, ter ministério só quando em nós se cumpre o projeto de Deus, não nós. Aí eu vou contar a história de um monte de palhaço de batistas que eu encontrei. Eles me amam, passam aí nessa rua que jogam até beijo para mim, qualquer dia vão jogar flores, e eu também estou preocupado com eles demais, estou muito preocupado. Eu estou tão preocupado com eles, é porque eu amo fazer amizade, desde que não seja atrás desse púlpito. Atrás desse púlpito eu não tenho nem pai, nem mãe, nem amigo, não tenho nada. Atrás desse púlpito eu só tenho uma coisa: Deus. Aí fica esses batistinhas palhaços que tem por aí. Não, eu vou me formar no seminário, porque, irmão, sabe como é, né? Emprego aí que fora está difícil. É vagabundo, então vai para a boca de fumo, fumar maconha, vai pegar uma arma, vai assaltar um banco, ao invés de vir assaltar os crentes dentro das igrejas. Aí eles me amam, irmão. Falar essas coisas, que isso, irmão, está pegando pesado porque não tem dicionário aqui para me ficar procurando palavras piores, meu irmão. Eu trabalhei dentro de um seminário batista, eu vi e ouvi coisas que nem se eu tivesse trabalhado lá na quimbanda, na magia negra, eu acredito que não teria ouvido. Gente diz: eu vou me formar esse ano, mas a igreja que quiser que eu vá pastorear, não vem com papo de me dar salário mínimo não, tem que me dar um carro, uma casa para minha família, senão não vou pastorear não. Eles estão morrendo de amores pelas almas. Deixa eu falar mais uma vez, o bispo Walter da Nova Vida, aqui tinha um terreno vazio, e a minha mãe estava aí dando terreno para quem quisesse vir fazer a obra. Não era chegado o meu tempo ainda. E eles chegaram aqui, falaram o quê? Não vamos abrir igreja aqui nesse lugar não. Isso aqui é morro, não é rua principal, lugar de difícil acesso. E pior, essa comunidade aqui é muito pobre, não tem dízimo para sustentar a igreja. Eles estão pensando nas almas, não estão? Irmão, tem um irmão aqui nesse ministério, não vou falar quem, ele teve uma visão, um sonho, que me intrigou. Ele me viu sozinho, não sei se num campo, numa quadra de futebol, ele me viu sozinho, rolava a bola de um lado para o outro, rolava a bola de um lado para o outro, eu percorria o campo, eu rolava a bola de um lado para o outro, e isso intrigou a ele mesmo também, que ele só foi me contar isso alguns dias depois. Ele disse: pastor, você jogava sozinho, você ia para lá, você vinha para cá, jogava sozinho, mas a tua musculatura, você estava muito magro, mas a tua musculatura bem definida, igual aqueles desenhos animados. Irmão, nem que eu jogue sozinho, mas essa bola vai rolar. Agora, eu não acredito que eu vou jogar sozinho. Eu acredito que Deus te chamou para ir, para a gente fazer uma tabelinha bonita, para nós formarmos uma equipe, formarmos uma bela seleção de Jesus, um timaço. Eu acredito nisso, sabe, meu irmão? Porque às vezes eu falo algumas coisas aqui tão pesadas e tem alguns que não entendem. Opa! Quando eu falar coisa pesada, meu irmão, salta, pega a palavra no ar e guarda no bolso do teu coração, porque você vai precisar dela, senão não vai dar para jogar comigo. A bola que eu tenho para passar para vocês é isso aí, ó. Essas coisas loucas que eu falo que ninguém mais fala, é o passe que eu dou que ninguém quer dar. Então, meu irmão, eu não estou aqui para jogar sozinho. Imagina um líder regional de uma igreja que diz: não vamos abrir igreja em tal lugar não, porque lá o povo é pobre,
e não tem dízimo para sustentar a igreja. Imagina se um cara, se um safado desse está pensando no sangue de Cristo e nas almas. Ele está pensando em sustentar os seus próprios filhos com colégios pagos no exterior. Ele está pensando em sustentar sua mulher com roupas finas e caras, saltinho alto, pulseirinha de ouro e relógio caro. É isso que essa raça de mercenários está fazendo dentro da igreja. Recebe a bola aí, irmão, vamos jogar. Vamos bater bola, meu irmão, vamos para o ataque. Não é para você me ouvir e ficar calado, não. É para você me ouvir e falar. Não adianta você ouvir, não. Enquanto eu estou fazendo inimizade com o mundo inteiro, tem crente aí fazendo amizade. Fala a verdade que você vai ver se você tem amigos mesmo. Jesus Cristo veio nesse mundo, meu irmão, para provar que o mundo é mau. Crucificaram ele. Dá para lembrar que crucificaram Jesus? Se crucificaram Jesus, é porque os homens são maus, não querem a verdade. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade. Eles mataram a verdade. E sabe o que Jesus falou? Vocês agora são os meus mártires. Um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Jesus condenou, meu irmão, a era dele. E ele falou, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Agora é a nossa vez, meu irmão, de olhar para essa humanidade e dizer, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E quando eles martirizarem os últimos da igreja que está faltando para se somarem debaixo do altar, eles vão encarar o rolo compressor do anticristo e vão comer coisa muito pior do que o pão que o diabo amassou com as botas. Mas somos nós que vamos condenar o mundo, assim como Jesus condenou o mundo da sua época vindo em carne. Ele me respondeu, vai, e diz a este povo, podeis ouvir constantemente, mas não haver de compreender, podeis ver e continuar a ver sempre, contudo, jamais percebereis. Embota o coração desse povo, torna esta gente incapaz de escutar os seus ouvidos e tapa-lhes os olhos, que essas pessoas não enxerguem com os olhos, não consigam ouvir mediante os ouvidos e não possam entender com o coração, a fim de que não recebam a conversão e se tornem sãos. Imagina, você quer ser enviado? Qual é a sua vontade? Jesus, eu quero pregar e quero ver pessoas curadas. Jesus, eu quero pregar e quero ver pessoas libertas. Jesus, esse é o que você quer, esse é o teu ministério da tua cabeça. Mas Deus, quando chama Isaías, diz assim, Isaías, vai lá pregar. Mas sabe o que vai acontecer? Eles não vão te dar ouvidos, eu vou tapar o ouvido deles, eles não vão compreender, eles não vão ser curados, eles não vão ser libertos, eles não vão te seguir, eles vão te odiar, tá? Então quem é que quer esse ministério? Este, de Isaías, nada mais é que o ministério da restauração, que hoje nós pregamos, porque Isaías não pregou para um povo estranho, Isaías pregou para o seu próprio povo, e esta é a nossa missão, não pregamos para um povo estranho, pregamos para o próprio povo de Deus, que não vai nos ouvir, por mais que eu prove que eles estão seguindo a mercenários, não adianta, por mais que eu mostre que eles estão sendo explorados, eles vão continuar nos odiando, e eu ainda me alegro, muito mais que Isaías, muito mais que Jeremias, porque eu poderia estar aqui pregando sozinho pela internet, e ainda tem todos vocês e um monte de gente que ouve, eu ainda vejo mais resultado que Isaías, mas ainda que eu não veja, ainda que o Senhor, o meu Deus, me diga, fecha a igreja e continua pregando sozinho, grava vídeos e põe na internet, ainda assim eu faria com alegria, meu irmão, porque tem o exemplo de Isaías. Então você quer ouvir? Quem há de ir? Quem enviarei? Quem há de ir? Por nós. Você tem que ir por eles. Não é Deus que vai por você, é você que vai por Deus. Não é esse o chamado?
Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Isaías, depois de purificado, ouviu e disse: ah, Senhor, tu está precisando de gente? Ah, então eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, meu irmão? Ficamos por aqui então. Até aqui. Nos tem ajudado, Senhor.